É, Dengozinho, quer moleza, é? Já foi correndo pra CBF pra pedir alteração da data do jogo de volta contra o Corinthians só por causa da data FIFA, que vai ter dias antes. Pois é, fiel, o Flamengo, como eu já falei aqui, tá com muito medo de ir desfalcado pra essa decisão, porque sabe que vai perder muitos jogadores por cansaço pra essa decisão, por viagem, jogos e tudo mais, e por isso eles entraram com um pedido na CBF pra trocar o dia do Fla-Flu pela decisão na Copa do Brasil. Olha só, querem trocar um clássico pelo jogo contra o Timão. Só que aí, né, se imagina, né, o tanto de gente que eles não teriam que convencer pra mudar isso. Não é só falar com a CBF, não é só falar com a mamãe que vai resolver tudo. Não, muito pelo contrário. O Corinthians, por sinal, é um dos que tem que aceitar para que essa troca aconteça, só que a diretoria se vê irredutível quanto a essa mudança. Não vai mexer um palito para acatar essa decisão. Até porque se fosse o contrário, amigão, se fosse o contrário. Queria ver o que a imprensa iria dizer chamando o Corinthians de chorão. Aceita, cara, fazer o quê? É o preço de ter um super elenco, não é? Nem sempre vai ser a melhor coisa. E só lembrando que alguns desses convocados são simplesmente Gerson, Arrascaeta e o De La Cruz, por exemplo. Enquanto isso, do nosso lado temos quem? O Félix, o Martinez e talvez o Romero? Bom, no melhor dos mundos é por aí. Mas quanto a essa troca de jogos, pode esquecer que não vai rolar. Fosse o tempo que a nossa diretoria era uma banana e acatava tudo. Diplomacia só pros outros, né? Esses tempos acabaram, fechou? Eu não sei se dura muito por aqui não, viu, fiel? O Bidon, que vem jogando um bolão desde que voltou da seleção sub-20, finalmente caiu nas graças do Ramon. Claro que sempre foi muito assediado pelos europeus desde quando era apenas uma criança. Na base mesmo tinha sondagens frequentes do Bayern de Munique, por exemplo. Mas, nesse último jogo contra o Fortaleza, segundo o jornalista Raul Moura do Gual, haviam alguns olheiros da Premier League na arena para acompanhar a partida do Bidon. Confesso que eu não sei como sabiam que eles eram olheiros, nem como sabiam que era da Premier League. Mas assim, se for a primeira vez deles por aqui, eu tenho certeza que se impressionaram demais, porque o que esse moleque jogou contra o Fortaleza é para ser contratado para ontem. E detalhe, como o Corinthians possui 90% do passe do volante, a diretoria tem muita expectativa que vai fazer não só a maior venda da história com ele, que agora pertence ao Wesley, como realmente vai tirar um bom dinheiro para os cofres no final desse ano. Afinal, se o Moscardo com apenas 20, 30 jogos no profissional já impressionou tanto a ponto de sair por 20 milhões de euros, o Bidon, jogando essa bola que tá jogando aí, com constância também e principalmente se calhar de ser campeão esse ano, uma venda abaixo dos 30 milhões seria mal vendido na minha opinião. E outra, o presidente pode até falar em algum momento que não vai vender o Bidon por nada, que só pagando a multa de 100 milhões de euros e blá blá blá, só que depois que ele falou a mesma coisa do Wesley e vendeu semanas depois, eu já não duvido de mais nada. Enfim, ainda não existem propostas pelo garoto, ao menos não públicas, mas certamente não dura até o ano que vem e espero eu, né, cara, que não façam a cagada de vender um moleque para um time pequeno, pro Zenit, para um time lá da Turquia, porque tudo isso conta depois, tá? Ou vocês acham que a base do Palmeiras não ganha mais visibilidade com o Endrick no Real Madrid e o Estevão no Chelsea? Pensem nisso também, fechou? Bom, e depois que vendeu os direitos de transmissão dos seus jogos em casa no Brasileiro para a TV holandesa, o Timão viu o potencial que tem para expandir sua marca ainda maior para novos horizontes com a chegada do Memphis. Então, por isso trouxe aí um novo estrategista digital para compor a diretoria. No caso, Ricardo Tavares, o CEO do canal GOAT, tão famoso hoje em dia pelas transmissões do Campeonato Árabe, volta ao Corinthians 9 anos depois. Pois é, há quase uma década atrás ele trabalhava aqui, é um corintiano de coração assumido e que trabalhou no Flamengo como gerente de conteúdo em 2019, na época auge deles, então qualquer coisa que ele fizesse daria certo. E depois desse grande trabalho também no canal GOAT, volta ao Corinthians para gerir uma área que está largada, né? Vamos combinar? Depois que demitiram o Ivan, porque ele estaria vazando informações internas, o canal da Corinthians TV e outras redes sociais também ficaram mais protocolares, mantendo a qualidade, claro, pelo dinheiro que tem, mas sem muita essência. Enfim, Corinthians apostando no digital porque sabe, né, cara, que com a chegada do Memphis, qualquer coisa que o clube fizer em torno dele vai dar certo. Já fez a faixinha, cara, e vendeu aí em um dia. Imagina o que podem fazer com ele na internet também. Vendeu pacote para um canal holandês. Tem outros 3 países também que podem transmitir os jogos do Timão lá na Europa. Então quer dizer, se não for bem gerido, filhão, vão perder uma oportunidade única de farmar dinheiro e, claro, de ter visibilidade internacional. Então, seja bem-vindo, Ricardo, sucesso na sua caminhada e, por favor, só te peço uma coisa, tá? Não dê direitos autorais nos vídeos da Corinthians TV porque é bom de usar aqui, fechou? Só isso que eu peço.
É evidente que todo mundo quer ver o Memphis 100% logo. Tá uma expectativa danada para isso acontecer. Todo mundo sabe que ele ainda não tá no ritmo ideal para jogar a bola ideal, e quando questionado sobre o assunto, o Ramon Dias aproveitou para elogiar o atacante em todos os sentidos, dizendo principalmente que ele é um cara esforçado, que tá se entregando demais no dia a dia, que tem muita gana, usou bastante essa palavra, e tudo isso para descrever que o Memphis realmente está se dedicando para voltar o mais rápido possível. Inclusive ele fala algo interessante também, que o Memphis é um cara comunicativo do grupo, né? É fácil de trabalhar, diferente da imagem que ele pode passar, por exemplo, né? De ser um cara mais marrento, que você vai falar, ele não vai ouvir porque ele é o Memphis e tudo mais. Não tem isso com ele, e o Ramon elogiou bastante também. Só que, quando perguntado se ele tem um prazo para quando o Memphis pode estar 100%, aí ele deu aquela resposta protocolar, mas que a interpretação é bem clara. Não temos prazo para isso ainda, mas quando pudermos utilizá-lo, vamos utilizá-lo. Em outras palavras, isso vai demorar para acontecer. E tudo indica que só veremos o Memphis entre os 11, fiel, só depois da data FIFA, que, meu amigo, vai ser só no meio do mês que vem. Porque tem São Paulo agora, Flamengo na Copa do Brasil, e ele não tá inscrito, e o Inter no Brasileiro, último jogo antes das seleções, e que ele até pode começar jogando. Mas na volta ainda tem a Copa do Brasil de novo, e só aí o Brasileiro. Então assim, pode esperar que o Memphis Depay, o craque que a gente tá sonhando em assistir, ainda vai demorar mais um bom tempo para aparecer de verdade em campo. Por enquanto, cara, vai ser isso aí. 30 minutos aqui, uma bola ou outra ali, freio de mão puxado o tempo todo. Tanto que no último jogo tem um lance que o Coronado toca e ele até pode dividir com o zagueiro, mas ele deixa para evitar lesão. Por isso, é bom aguardar, porque não vai ser agora que isso vai acontecer. Infelizmente, tá, fiel? Por enquanto, vai ser esse Memphis aí mais limitado, fechou? Bom, e parece que não vai ser mais tão impossível ver Gal e Coronado atuando juntos daqui pra frente, tá, fiel? Isso porque a dupla tem agradado bastante a comissão nesses últimos jogos em que atuaram juntos, tanto que o Gal era pra ser poupado essa semana, e mesmo com o time vencendo por 2-0, 4-0 no agregado, ele entra justamente para fazer esse teste com o Coronado. E por mais que seja difícil ainda imaginar os dois começando em campo contra um São Paulo da vida, um jogo grande, por exemplo, não é mais algo tão improvável. Aliás, a solução que o Ramon parece ter encontrado para isso foi o que ele fez justamente contra o Fortaleza, deixando o Garro mais recuado, atuando perto dos volantes, e o Coronado mais à frente, jogando perto da área. Foi isso. Inclusive a melhora física do Coronado também, que tá aguentando jogar por bem mais tempo, tá correndo mais, se dedicando, colaborou bastante para isso. Mas falando da situação de jogo, cara, eu entendi e concordo com essa solução do Ramon, porque o Garro é um cara que gosta do lançamento, sempre busca achar uma bola pro atacante no meio da defesa, e geralmente ele faz isso de longe, né? Um passe que vem lá do meio campo. Já o Coronado é um cara de conduzir mais o jogo, ele tem mais recurso técnico, tem o drible, o passe curto, o próprio chute dele é tão bom quanto o do argentino. Então, desse jeito, os dois acabam funcionando bem, melhor do que se atuassem lado a lado, como fizeram muitas vezes e não deu certo. E acredito que dessa forma não quebraria tanto o esquema do Ramon, que visa bastante a questão da solidez defensiva. Então, palmas pro argentino, acho que ele encontrou aí uma solução bem viável, mas vamos com calma também, porque tem coisa a ser lapidada para começar por esse esquema em prática, fechou? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians!